capítulo 5, verso 6. Capítulo 5, verso 6 diz assim a palavra do Senhor: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. O que tem virtude, que dá mover o poder de Deus, é a fé que opera através do amor. Circuncisão, aliança, o povo de Deus, os homens eram circuncidados, mostrando a aliança de Deus com o povo. Mas esse é no Antigo Testamento. Por favor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Versículo 1 e 2. 1 Coríntios 13, verso 1 e 2. Todos encontraram, amém? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine, ou seja, só faz barulho. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Fé sem amor, nada seria. Fé sem amor, nada seria. A fé que opera por amor é que tem validade para Deus. O que tem valor para Deus é a fé que opera por amor. Fé sem amor nada seria, não adiantaria. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então fé sem Deus, que é amor, nada adiantaria, nada seria. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Te agradecemos pela Sua presença, pelo Seu operar, pelos louvores. Pai, Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos. Te louvamos por essa palavra, Senhor. Fale aos nossos corações. Sê conosco, Senhor. Pai, a fé, obras, amor é importante em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por nos dar entendimento. Certamente o Senhor nos dará conhecimento. Certamente o Senhor vai operar em nossas vidas. O Senhor vai salvar. O Senhor vai libertar, o Senhor vai curar. Pai, tenha liberdade em nosso meio, para que Teu nome seja glorificado. Assim Te agradecemos, Te louvamos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, igreja? Irmãos, olha bem. Paulo escreveu várias vezes sobre a fé. Desde a carta de Paulo aos Romanos, nós sabemos o que é fé. Mas só que a fé não pode ser exercitada da forma que nós queremos ou pensamos. A fé genuína, ela é pensada de forma bíblica. Se eu quero, irmãos, a Bíblia diz que qual a vitória que vence o mundo? A vossa fé. Só tem essa forma de vencer o mundo pela nossa fé. Nós aprendemos também, já aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardador dos que o buscam. Nós já aprendemos também, irmãos, que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu estou firmado no fundamento. Sabemos que fé é esperança, sabemos que fé é confiança, que fé é segurança. Fé é esperança, confiança, segurança. Fé é certeza. E nós sabemos, fé não é um pensamento positivo. Fé não é apenas um ensinamento teórico. A fé é como se eu pudesse palpar. A fé é como se fosse a camisa sentindo no meu corpo. Não é como simplesmente um pensamento. Não é apenas uma ideia, não é uma fumacinha, não é um sentimento. Não, fé é muito mais do que isso. Fé é como se fosse um dos sentidos do corpo. Tato, olfato, paladar e fé. Como se fosse mais um sentido do corpo. Fé é você crer e acreditar que
e possuir tudo aquilo que a Bíblia te garante que você pode ter. Tudo aquilo que Deus prometeu que você pode ter. A fé genuína, ela vem daquilo que Deus falou, vem da sua palavra. Porque fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Então a fé vem da palavra, não tem outra fonte de fé genuína. Passou disso, é pensamento positivo, mas fé não é. Nós já sabemos, já aprendemos também a diferença entre ter fé e crer. Já aprendemos que fé vem do original, do grego, petes, que vem de alinhamento. Então você está alinhado à vontade, alinhado à palavra de Deus. Como aquele, lembra que eu falei para os irmãos, no rádio sintonizando? Sintoniza, quando você sintoniza, fé é a sintonia, é o alinhamento da vontade de Deus. Está alinhado com a vontade de Deus, você tem fé. Já crer é um verbo, lembra? Nadar, correr, andar, crer. Ele não falou assim, tenha fé no Senhor Jesus Cristo, seja salvo tu e a tua casa. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, é um verbo em ação. Põe em prática a sua fé e será salvo tu e a tua casa. Apesar que no português tem diferença entre fé e crer na gramática do português, mas no hebraico não tem quase diferença nenhuma. Mas, irmãos, o mais importante é que essa fé só funciona para Deus quando ela opera por amor. Se eu usar a fé sem amar os irmãos, vai ser uma fé interesseira, querer fazer milagre para obter alguma vantagem. Não, a fé, ela opera por amor. Ou você ama, a fé opera, ou você não ama. Mas esse amor não é qualquer amor, é o amor ágape. Então a fé depende do Espírito. Por isso que em 19:2 de Atos, Paulo falou assim aos Éfesos: já recebeste o Espírito Santo quando creste? Já recebeste o Espírito Santo pela fé? Sem fé não tem como receber o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo não tem o amor de Deus, porque Romanos 5,5 diz, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então tem que ter o Espírito, tem que ter fé. Então quem ama, só opera, quem tem fé só opera por amor. E esse amor é derramado no coração pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vem pela fé. Então fé, amor e Espírito Santo é a mesma coisa. Porque aí também a palavra vai ser o mesmo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Então não tem como fugir disso. Agora, irmãos, tem pessoas que têm fé, mas usa a fé indevidamente. Por exemplo, Jonas tinha fé para ouvir a voz de Deus. Eu pergunto, você tem fé para ouvir a voz de Deus? Porque existem níveis de fé. Existe nível de fé. Por que tem níveis de fé? Jesus não falou para aquela mulher cananeia, grande é a tua fé, mulher. Se ele falou que é grande a tua fé, então porque ele tem fé grande. Jesus não falou para Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Você saiu do barco com fé e agora você veio andando, olhou para o vento forte, duvidou, começou a afundar. Por que duvidaste? Ou seja, homem de pequena fé. Então Jesus falou para um que ele tinha pequena fé e falou para a mulher cananeia que ela tinha uma grande fé. Então tem níveis de fé. A sua fé de hoje não serve, a fé de ontem não serve para hoje. Ontem você estava cheio de fé e glorificando a Deus, e agora você está um pouco triste por algo que aconteceu, você não consegue colocar sua fé em prática. Mas Provérbios 24:10 diz que, em Provérbios 24:10 diz assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares frouxo no dia da provação, da tempestade, da luta, se você demonstrar frouxidão, a sua fé será pequena também. Você está magoado, você entendeu com alguém, e naquela hora você precisa colocar sua fé em prática, fica um pouco difícil. Mas você viu Deus operar aqui, agora você começa a glorificar, sua fé começa a aumentar. Mas bem-aventurados que não veem e creem, mas você precisou ver milagre para acreditar, mas mais feliz seria se você não precisasse ver. Porque você vem na igreja para ver, não consegue ver, sai triste, cabisbaixo, mas se você não precisa de ver, você crê com mais facilidade. Entenda uma coisa, irmãos, a fé não é somente para quem é obediente. É para quem é obediente, determinado, focado, decidido, resolvido. Aquele que tem fé, ele não desiste, ele persiste, ele persevera, mesmo diante das barreiras. Nada o derruba. Ele toma posse da palavra que Deus falou como promessa e não abre mão. Pode vir canivete, chover canivete, vir tempestade, bala de canhão, mas ele não desiste. Ele morre acreditando que vai receber. Isso é fé. Ele tem convicção de onde ele estará. Tem convicção que se a prova for tão grande, que se essa coisa grande é a morte que está aproximando, então que eu morro acreditando, mas ele não desiste. Irmão, Jonas tinha fé para ouvir a voz de Deus. Deus falou com ele em voz, vai para Nínive. Ele tinha fé para acreditar
que era Deus falando. Ele tinha fé para acreditar que era Deus falando, mas não tinha fé para acreditar que deveria obedecer a Deus em tudo. Ele tinha fé para ter certeza que aquela voz era Deus. Ele tinha que ter medo do castigo de Deus, mas ele estava disposto a morrer e não fazer essa vontade de Deus. Ele sabia das consequências. A prova que ele sabia disso: essa tempestade que está aqui, que a gente está sofrendo, quase morrendo, ou eu sou o culpado, é o meu Deus, eu não servi, não obedeci a Deus, é para ir para outro lugar, eu vim para cá. Então ele tinha certeza que aquela tempestade levando todos à morte, ele tinha certeza que era Deus. Ele tinha fé que era Deus, mas ele não estava nem aí se ele fosse morrer. Tanto é que ele falou assim: pode me jogar no mar que essa tempestade acaba. Sabia que era Deus, não tinha medo da morte. Mas aí Deus provou para ele que ele tinha medo da morte, sim. Uma coisa é você morrer com um tiro, morreu de uma vez. Outra coisa é você morrendo aos pouquinhos. Como ele estava no ventre do peixe, e cheio de vômito, porque tem no ventre de peixe é vômito, e cheio de vômito ali, e queimando a pele com aquelas enzimas gástricas, se corroendo todo. E peixe não fica parado, mexe para cá, mexe para lá. Com certeza ele rolava para cá, e o que o peixe comia estava tudo para cima dele, algas marinhas, outros bichos marinhos, animais marinhos, dentro daquele grande peixe. Tudo isso no rosto dele, e por cima dele se queimando todo, e morrendo aos poucos. Aí ele viu que a morte não era tão bom assim, quando ele viu a morte de perto. E Jesus usou isso para explicar sobre a sua ressurreição. Assim como Jonas, o profeta Jonas, teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Isso foi um grande ensinamento para o povo de Deus. E aí, irmãos, o profeta Jonas, ele deveria ter ido para Nínive. Deus queria que ele fosse para Nínive. Mas quem era Nínive? O povo da Síria. Quem era esse povo? Esse povo matava o nosso povo com requinte de crueldade. Matava o filho, arrancava o dedo e mandava para os pais. Matava a esposa, arrancava a cabeça e mandava para já matei. Um povo que matava sem dó, cheio de requinte de crueldade. Matava torturando, tirando os pedaços aos poucos. Matava o nosso povo com muita maldade. Então Jonas tinha sede de vingança. Jonas era nacionalista, acreditava que Deus veio somente para os judeus. Ele era nacionalista, judeu. Jonas tinha sede de vingança. Jonas não queria que esse povo fosse morar com ele no céu. Jonas tinha tanta certeza do céu, mas não tinha fé para acreditar que Deus queria a salvação do mundo todo. Achava que a salvação era só para os judeus, então ele queria só para eles. E outra coisa, irmãos, ele teria vergonha, segundo alguns estudiosos, ele teria vergonha de chegar assim perto de um outro judeu, e o outro judeu falar para ele assim: você, seu traidor, você cooperou para a salvação daquele povo que nos matava, matou os nossos pais, matou nossos avós, então você é um traidor, seu profeta falso. Ele tinha receio de ser chamado de falso profeta, tinha receio de ser chamado de profeta que não cumpriu toda a vontade de Deus. Ele acreditava que a vontade de Deus era que só o povo judeu fosse salvo. Então, irmãos, ele era nacionalista e era soberbo, e Deus precisava tratar com Jonas para reduzir a soberba dele. Ele tinha fé que a salvação deles, que a pregação dele salvava. Ele tinha fé. Ele sabia que se ele pregasse e o povo se arrependesse, Deus iria perdoar. Deus perdoando, aquele povo iria para o mesmo lugar que ele, para o céu. Ele não queria isso. Olha o tipo de fé que ele tinha. Tem crente que vem na igreja há 15 anos, nem tem certeza que o céu existe. Conversei com um irmão que tinha 12 anos de crente. Ele falou assim: sabia que eu tenho dúvida se o céu existe? Meu Deus, você não acredita que o céu existe? Eu tenho 12 anos de crente. Teve um jovem que não acreditava que o inferno existia. Aí falei assim: vamos orar a Deus e pedir que Deus mostre o inferno para você. Aí nós oramos. No outro dia ele veio na igreja desesperado, porque não conseguia tirar apagadamente dele que ele teve um pesadelo com o inferno, que ele achou que não ia voltar mais do inferno. Deus mostrou para ele em pesadelo, em sonhos, o inferno. E Jonas sabia que o céu existia, sabia que o inferno existia, mas ele queria que aquele povo fosse para o inferno. Para eles aquele povo não tinha salvação. Mas aí, irmãos, ele tinha que ir para Nínive. Ou você está numa caravana para Nínive, ou você está num navio para Tarsis. Não tem meio termo. Qual que é a sua viagem? Qual é a sua viagem? Você está numa
caravana para Nínive, onde Deus quer que você vai, ou você está no navio para Tarsis, que é a sua própria vontade? Jonas optou por fazer a própria vontade. Ele queria ir para o navio para Tarsis, mas Deus queria caravana para Nínive. Não tem meio termo. Ou você está na vontade de Deus, ou você está na própria vontade. Ou você está na obediência, ou você está na desobediência. Não tem meio termo. Para Deus é 100%. Ou você está 100% obedecendo, ou não está. Não tem meio termo. Ou você está na caravana para Nínive, ou você está no navio para Tarsis. É você que olha para a sua vida espiritual e você sabe qual é o caminho que você tomou. Ou você é 100% de Deus, ou você é um rebelde, como Jonas. Porque Jonas, ele sabia que era Deus falando com ele. Ele sabia que não era o inimigo. Tinha certeza que era Deus. Sabia que era Deus que estava castigando com aquela tempestade. Ele sabia que aqueles homens lançaram sorte, caiu sobre ele, e a sorte deu certo, era ele mesmo. E tinha o costume de lançar sortes. E você? Porque você não invoca o seu Deus para nos livrar dessa tempestade? Não, eu sei, eu sou responsável por essa tempestade. Eu sirvo ao Deus de Israel, que criou os céus e a terra. E eu era para estar no caminho dele, é para estar fazendo a vontade dele. Ele não se importou com as consequências. Achou que se jogasse rapidamente ele morreria afogado naquela tempestade. Mas Deus envia um grande peixe e toma Jonas. E Jonas na escuridão do peixe, a hora que ele viu que estava morrendo aos poucos, que ele viu a morte de perto, ele fez uma oração, irmãos. Ele fez uma oração. Aí ele diz, e orou, a Bíblia diz, e orou, Jonas capítulo 2, e orou Jonas ao Senhor seu Deus, e das entranhas do peixe falou ao Senhor. Não experimente as entranhas das trevas, não espere as profundezas das trevas bater na sua porta, não espere o inferno aproximar para você reconhecer a grandeza, o poder, a majestade desse Deus maravilhoso. Não espere estar numa cama paralisado, numa UTI da vida. Não espere numa cadeira de roda. Não espere algo traumático para você realmente fazer toda 100% vontade do Senhor. Não espere isso, irmãos. A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor para Jonas. Se veio a palavra do Senhor Deus, eu pergunto, quando você abre a Bíblia, a palavra de Deus vem para você. Quando você ouve um hino, a palavra de Deus vem para você. Quando você assiste uma ministração como essa, a palavra de Deus vem para você. Então, o que você faz quando a palavra de Deus vem para você? Você toma atitude ou espera as coisas acontecerem? Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz, e veio a mim, disse Jonas, a palavra do Senhor. E o que ele fez? Fez o contrário da palavra. Eu pergunto, a palavra está aí no seu coração agora. O que você vai fazer depois desta palavra? Você vai para a caravana para Nínive? Ou você vai para o navio para Tarsis? A palavra Jonas significa pomba, profeta tímido. Seu pai, Amitai, significa verdadeiro. Mas irmãos, quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, pagamos um preço, mas o preço é maior ainda quando você resolve desobedecê-lo. Porque Jonas tinha o privilégio de ouvir a voz. Se você tem algum privilégio de Deus te salvou, Deus te libertou, Deus te guardou até aqui, Deus conduziu você, não compensa você desobedecer. Não compensa. Mas a Bíblia diz que Jonas, vai pregar lá, Jonas, porque a maldade, a malícia daquela cidade subiu até mim. Eu quero salvar aquele povo. Jonas, Deus poderia matar Jonas de uma vez e levantar outro profeta no lugar de Jonas. Mas Deus não fez isso, porque tem obra, tem missão que é para você fazer. Mesmo que Ele te quebre todo, mas é para você fazer. Tem obra que Deus permite você ficar encostado, trata com você, até tira a sua vida e levanta outro profeta. Mas tem obra que Deus quer que você faça. Tem obra que Deus não abre mão de você. Quantos outros profetas Deus poderia levantar? Levanta Jonas, alguém altivo, alguém soberbo, alguém exaltado. Por que era exaltado? Ele é do jeito dele, alguém mimado. Ficou triste por causa de uma sombra, ficou triste porque o sol estava pegando, ficou triste porque, mesmo depois de ter feito uma obra tremenda, ele ainda ficou olhando para ver essa cidade. Deus poderia desistir de salvar para a cidade ser destruída. Ainda tinha esperança nos seus intentos, tinha esperança na sua forma de pensar. O povo de Nínive se arrependesse. Esse que era o medo, que o povo de Nínive se arrependesse, porque se ele pregasse e o povo se arrependesse, certamente
Deus salvaria. Deus salvando, o que o povo iria falar? O que o povo judeu iria falar de Jonas? Se você não tivesse pregado, se você não tivesse profetizado a palavra para aquele povo, o povo não teria se arrependido, não teria sido salvo. Agora todo aquele povo que matou nossos avós, matou nossos pais, matou nossa parentela, nossos familiares, nossa geração, todo aquele povo que é inimigo do nosso povo, você contribuiu para que aquele povo não recebesse o castigo divino, não recebesse a vingança divina. Era assim que eles pensavam. Então, irmãos, não posso direcionar para Deus o que Ele tem que fazer. Ou eu submeto à vontade de Deus, ou nada feito. Mas Ele queria que Deus fizesse do jeito dEle, da maneira dEle. Nós também somos assim. Nós queremos que Deus faça algo para nós agora. E queremos que Ele use do jeito que a gente quer. Queremos que Ele faça da forma nossa. E não é. Tudo é da forma de Deus, do jeito de Deus, da vontade de Deus, do tempo de Deus. E Ele ainda usa quem Ele quiser. Então, seu receio era que Nínive se arrependesse e que Deus perdoasse. Porque, irmãos, ele tinha fé, mas não tinha amor pelo próximo. Lembra que nós falamos, a virtude para Deus é a fé que opera por amor. Ainda tinha que Deus trabalhar algo na fé de Jonas. Ele tinha fé que era Deus falando, tinha fé que Deus salvaria, tinha fé que se o povo se arrependesse, Deus mudaria de ideia. Tinha fé, mas ele não queria isso, porque faltava amor. O que adianta conhecer os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para eles, Nínive nunca poderia ser próximo dele. E ao próximo como a ti mesmo. Caso Nínive se arrependesse, este tremendo inimigo da sua nação seria poupado. Ele não queria que Deus poupasse esse tremendo inimigo. Para sua fé limitada, nacionalismo estribado, isso era insuportável para Deus. Este conflito interior ficou tão forte que Jonas esperava fugir desse compromisso. Jonas esperava fugir desse compromisso que Deus atribuiu a ele. Tem muita gente fugindo de compromisso. Deus já falou para você evangelizar e você não evangeliza. Deus já falou para você pregar. Deus já falou para você cantar e você não canta. Deus já falou para você ajudar em algo na igreja e você não ajuda. Deus já falou para você obedecer seu pastor em tudo. Deus já falou para você fazer a obra e você não faz. Deus já falou para você. Então Deus está cobrando alguém aqui. Ele se levantou para fugir da face do Senhor. Aquele que não faz tudo o que Deus quer, está fugindo da face do Senhor. Deus já te deu o dom para cuidar de criança, mas você nem olha para as crianças na igreja. Deus te deu o dom de louvar, mas você não vai lá na rua louvar para as pessoas ouvirem. Deus te deu o dom de pregar, mas você não abre a boca para falar para ninguém. Não fuja da face do Senhor. Não fuja. Olha só, Jonas decidiu ir o mais longe que pudesse, na direção oposta de Deus, esperando Deus desistir dele. Deus não desiste de você, mesmo que Ele tenha que te quebrar para não te perder, mesmo que Ele tenha que tratar com você, mesmo que Ele veja você sofrendo, até você abrir os olhos e assim, ó, eu vou ter que fazer a vontade de Deus, eu vou ter que submeter, eu preciso mudar, eu tenho que fazer tudo o que Deus quer. Os hebreus tinham preconceito contra todos os povos, na questão de religião. Se era religião diferente do judaísmo, para eles não servia. Quem sabe você está discriminando um macumbeiro, está discriminando um feiticeiro, que é outra religião. Jonas é a mesma coisa, não era judaísmo, então não servia. Você está discriminando aquele católico, você fala que ele é idólatra. Quem sabe ele cresceu na idolatria, é a única coisa que aprendeu como certo, e a gente fica julgando. Não acreditando que ele está certo, mas a gente fica julgando como se não tivesse chance para ele. E aí nós criticamos todos os muçulmanos, criticamos os islâmicos, criticamos os budistas, criticamos todos os outros, mas não fazemos nada para salvá-lo. Às vezes nós questionamos outras religiões e não fazemos nada para salvá-los. Às vezes nós nem acolhemos. Irmãos, Jonas achou um navio que ia para Tarsis, pagou sua passagem, desceu para dentro dele, mas com aquele vento forte, aquela tempestade implacável, os marinheiros temeram, viram a morte de perto. A situação ficou totalmente desesperadora, não tinha jeito, não tinha saída, era certeza que todos eles iam morrer. A fúria de Deus, a hora que jogou Jonas do navio, na mesma hora a tempestade parou. A hora que o desobediente sai de perto de você, você para de sofrer com ele. Às vezes tem gente
sofrendo em casa, porque apenas um tinha um pensamento igual ao de Jonas. Às vezes a família toda sofre porque tem um desobediente dentro de casa. Todos do navio estavam sofrendo porque um desobediente Jonas estava no navio. Todos iriam morrer porque um desobediente Jonas estava no navio. Não permita que a sua família pereça por causa de um que você deixou de evangelizar. Não permita que a sua família pereça no inferno porque você não evangelizou. Não permita que um dos seus se perca, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que infiel. Negou a fé, é pior do que infiel. O que tens, dormente? O que tens, dormente? Levanta-te. Jonas estava tranquilo, enquanto todos desesperados, ele estava dormindo, tranquilo, descansando. Não fique tranquilo, Jesus está às portas. Não fique achando que está tudo bem, enquanto um dos seus está perdido. Não fique, tem um primo seu, tem uma sobrinha, tem um neto, tem um tio, tem uma avó, tem um pai de sangue, um irmão de sangue. Não fique tranquilo enquanto tem alguém da sua família que não está salvo. Mas se levanta, dormente, levanta. Ao perceber que a tempestade não era comum, disseram: vinde, lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E a sorte caiu em Jonas. Deus manda dizer: você veio para o culto do Ubatã, veio para a oração do meio-dia, e a sorte caiu em você. A sorte caiu em você. Ai, mas eu não posso pregar para o meu parente que está longe. Manda, você não usa o WhatsApp o dia inteiro, não usa o Telegram, você não usa o Instagram o dia inteiro, você não usa o Face o dia inteiro. Hoje não tem mais desculpa. Você pode sim evangelizar essas pessoas. Jonas se identificou como um hebreu que temia Jeová, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Por que tu fizeste isso? Perguntaram: por que tu fizeste isso? Ele queria fugir da face do Senhor. Não fuja. Daqui até onde você foi de ônibus tinha gente para falar de Jesus. Daqui onde você foi de carro, lá no seu serviço tinha. Lá no açougue, lá no mercado, lá na padaria onde você vai, tem gente precisando ouvir sobre Jesus. E você falou sobre Jesus para essas pessoas? Jonas estava convicto de que a tempestade e o julgamento, o profeta viu que o pecado da desobediência, que o seu pecado colocou em risco a vida de outras pessoas. Os marinheiros remavam-se, esforçavam-se, mas nada podia livrá-los daquela morte da tempestade. Quem sabe você está remando e está um tempo já tentando mudar sua vida e não melhora, querendo se livrar de um problema que há muito tempo vem te perseguindo e você não consegue se livrar. Por quê? Porque você está tendo o comportamento de Jonas. Eles apanharam Jonas e lançaram. E eles tiveram tanto temor do Deus que nós servimos, que é o Deus de Jonas, teve tanto temor que eles foram para jogar Jonas, eles clamaram ao Senhor, nós deixaram de clamar aos seus deuses, para clamar ao nosso Deus, dizendo assim: não nos mate por causa do pecado deste homem, não nos condene pela morte dele. Jogou Jonas. O temor foi tão grande quanto o nosso Deus, um temor tão grande para com o nosso Deus, que Senhor Deus de Jonas, não nos mate por jogar este homem para a morte. Jogou Jonas, a tempestade acabou. Quando tem um drogado na família, todo mundo sofre. Quando tem um alcoólatra na família, todo mundo sofre. Quando tem alguém envolvido com crimes, violência, todo mundo sofre na família. Alguém está doente, todo mundo tem que ajudar, está na cama, todo mundo sofre. Mas quando você não prega o evangelho para os seus, todo mundo vai perecer. Todo mundo vai sofrer no inferno. Quando você não prega, você pode fazer uma oração diante de Deus e falar assim: Senhor, o Senhor é testemunha que eu preguei o teu evangelho. Eles que não querem, mas eu preguei, e preguei, e preguei. Tudo bem, mas se você não fez, Deus manda te dizer: faça enquanto é tempo, faça enquanto é dia, porque a noite vem que ninguém poderá mais trabalhar. E assim que Jonas se tornou missionário, mas ele dentro do ventre, ele viu a morte de perto, mas não estou entendendo, eu fico imaginando, sabe o quê? Jonas viu que não tinha mais jeito para ele, estava num lugar escuro, cheio de enzima do peixe, cheio de suco gástrico. Quem sabe ele pegou na orelha, já viu a orelha toda machucada, toda ferida. Quem sabe ele viu o suco gástrico corroendo o seu nariz, já perdendo já a cartilagem. Quem sabe olhando o seu corpo sangrando, enrolando para um lado e para o outro. Aí algas marinhas vêm sobre sua cabeça, enrola no seu pescoço. Animais que queimam a pele aproximando dele, cheio de cavalos. Mas o que tem dentro de um grande peixe no fundo do mar?
Desesperado lá, ele faz uma oração, das entranhas do peixe ele faz uma oração, da profundeza da prova que você está passando, faça essa oração. Uma oração pode mudar toda a história da sua vida. Tem oração que derruba muralhas, tem oração que faz abrir o mar, tem oração de Elias que fez cair fogo dos céus. Uma oração é poderosa, oração é o caminho mais curto para se alcançar algo com Deus. Tem pessoas que precisam de 12 médicos numa UTI, precisam, além de 12 médicos, precisam de mais uns 20 enfermeiros, de umas 5 ou 6 máquinas, um monte de fios ligados no corpo para poder se salvar e não ter, já teve a morte cerebral e já está quase morrendo definitivamente. E através de uma oração, a pessoa levanta da UTI. Uma oração é um caminho mais curto. Então não pare de orar. Tem oração que pega uma empresa que estava à falência com milhões para perder, através de uma oração a empresa sai da falência. Uma oração é um caminho mais curto. Ficar numa fila de um posto de saúde, aguardando uma vaga no SUS para fazer uma cirurgia, eu acho que o caminho é mais longe. É melhor buscar Deus, porque às vezes uma oração Deus pode te livrar disso. Tem pessoas que contratam um psicólogo, psiquiatra para resolver problemas conjugais. Uma oração é um caminho mais curto. Ele precisava fazer uma oração de arrependimento. Lá das entranhas do peixe, ele faz uma oração de arrependimento. Senhor, eu verei o teu santo templo. Arrependido? Agora a sua fé está do jeito que eu quero, Jonas. Ele dá ordem: peixe, grande peixe, vomita Jonas. Jonas é vomitado na praia. Fica imaginando algum pescador estivesse na praia assistindo aquele peixe aparecendo assim, vomitando Jonas, como se ele viesse de um outro planeta. Ele é jogado na praia assim. Aí fica imaginando aquele homem igual um zumbi, com as roupas todas rasgadas, queimado pelos enzimas, pelo suco gástrico do peixe, todo cheio de coisa no corpo, saindo igual um zumbi, como se fosse de um outro planeta. E começa a andar na cidade. E todo mundo para ver aquele homem esquisito, igual um ET, igual um zumbi, não sei, mas todo queimado de suco gástrico, todo mal cheiroso, cheio de vômito. De onde que veio esse homem? De onde que ele é? Porque eles tinham traços diferentes, físicos, ainda mais Jonas daquele jeito. E ele começa a pregar, as pessoas começam, com o poder de Deus, começa a transformar as pessoas. Não importa se você tem beleza, não tem boa dicção para pregar, não importa que você talvez não tenha condições suficientes de teologia para pregar, o que importa foi que Deus te enviou, e se Deus te enviou, Ele se encarrega de fazer. Mesmo que você ache que você não dá conta, que você não consegue, que não tem jeito para você, porque se você, não é você que vai fazer, mas o Espírito do Pai vai falar pela sua boca, e quando isso acontece, o poder de Deus salva, o poder de Deus transforma, muda vidas. E aquelas pessoas começaram a aceitar e se arrepender. O Jonas ia andando na cidade, no caminho de um tiro, ia andando na cidade, e um ia se convertendo, e ia falando da palavra, outro ia aceitando, e outro ia querendo e se arrependendo, pedindo perdão, e as pessoas começaram a ser transformadas. Manda te dizer, mesmo que você acha que não consegue, Ele consegue por você. Mesmo que você ache que você não faz, Ele faz por você. Aleluia. Assim foi Jonas, se tornou missionário, a despeito do fracasso inicial. Deus ordenou que um grande peixe fizesse isso. Não espere você ficar na entranha das provações. Não espere. Embora haja confissão dos pecados e a promessa de obedecer a Deus, em grande parte o salmo de louvor e adoração a Deus ter libertado Jonas, de fato Jonas ora num lugar difícil. Quem sabe a sua oração é tão sincera por causa da tremenda prova que você passa. Deus precisa levar as pessoas no fundo do mar, dentro de um peixe, para que a oração seja sincera, que a oração de arrependimento aconteça, para que você mude de ideia e resolva ser um profeta de Deus, resolva ser um missionário de Deus, resolva ser um porta-voz do Senhor, resolva ser um pregador da palavra, resolva ser um levita do Senhor, resolva ser alguém que ora de verdade, com intensidade, com sinceridade de coração, com profundeza de alma, sabe? Olha o que ele fala na oração dele: Tu lançaste-me no profundo, no coração dos mares. Lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da sua santidade. Eu vou fazer toda a sua vontade. Depois que ele vê a morte de perto,
Mas o que nós aprendemos, irmãos? Que Jonas precisava amar. Na Bíblia nós aprendemos a amar os seus inimigos, orar por quem vos persegue. Nós temos que amar. E Jonas tinha fé suficiente para pregar e as pessoas se converterem. Tinha fé para acreditar que Deus tratava com alguém. Tinha fé que existia o céu e o inferno, mas não tinha fé suficiente para amar o inimigo. E Deus precisava mudar a forma de Jonas pensar, a forma dele crer. Jonas era insensível, Jonas era vingativo, Jonas era nacionalista, ele era implacavelmente soberbo. Ele tinha que se submeter à total vontade de Deus. A gente obedece a Deus em algumas coisas, nas outras não. Os discípulos do Senhor fizeram tudo que Jesus queria. Jesus falava sobre curas, aceitavam curas. Jesus falava sobre expulsar demônios, eles aceitavam a palavra de expulsar demônios. Jesus falava sobre ressurreição de mortos, e lá ressuscitou o filho de Jairo, eles acreditavam. Mas a hora que Jesus falava assim, eu vou me entregar nas mãos dos meus opositores, e vou morrer nas mãos dele, por vocês, e ao terceiro dia eu ressuscitarei. Não deram crédito a isso. A prova que não deram crédito, a hora que veio a notícia que Jesus estava ressurreto, não acreditaram. A gente acredita em uma parte da Bíblia, na outra não. Aí você abre a Bíblia, vou abrir aqui, Deus vai falar comigo. Eis que te abençoarei. Obrigado, Senhor. Onde eu abrir a Bíblia, Deus vai falar comigo. Conserta, não tem nada para consertar ainda. Aí abre assim: eis que te farei mais que vencedor. Oh, Senhor, eu sou vencedor. Oh, eis que vou abrir a porta para você. Glória a Deus, falou comigo. Aí abre aqui assim: orar por eles que vos perseguem, da outro lado da face. Não, Deus não falou ainda. Eu abri de novo. A gente aceita algumas partes da Bíblia, mas não aceita toda ela. Muitos fogem da correção bíblica, muitos fogem da chibatada de Jeová, muitos fogem da exortação bíblica. As pessoas querem palavras que vão massagear o ego, palavras que vai dar, que vai fazer e tudo mais, mas que a palavra que você tem que fazer, nada não. Mas a palavra que ele vai fazer serve, mas a palavra que você tem que fazer não. Sabe, irmãos, as pessoas querem escolher, quer colocar o Jesus numa caixinha de sapato, como se fosse um presente de Papai Noel, e deixar ele do jeito que eu quero. Deus não é assim, Deus é do jeito que ele é na Bíblia, Deus não é do jeito que eu quero. Deus não vai fazer do jeito que eu quero, vai fazer da maneira dele, do jeito dele, porque ele é assim, ele é soberano, ele é pai, ele é criador, e a criatura deve se moldar ao Criador, e não o Criador, a criatura deve se moldar ao Criador, e não o Criador se moldar à criatura. Amém, igreja? Não dá mais tempo, mas Deus sabe todas as coisas. Porque não é circuncisão, nem circuncisão que tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Essa é a virtude. Amém?